boa tarde. Olá, boa tarde, arteiras e arteiros. Estamos aqui novamente no 4º dia já do Chama Criativa, né? E aí, vocês estão gostando? Eu tô recebendo algumas mensagens, né, pelo Instagram, também pelo WhatsApp, de pessoas que estão assistindo, que estão gostando, e eu espero realmente que esteja de alguma forma ajudando vocês, porque já está me ajudando bastante, né, a pensar Preto Skin Arteira para os próximos 5 anos, e eu acho que está sendo uma dinâmica interessante, uma dinâmica bem reflexiva e que pode ajudar a você também que queira, né, e esteja necessitando desse momento, né, um pouco de interiorização, certo? Então, primeiro vou me apresentar para quem ainda não me conhece, quem for assistir a live depois, né, e que nunca viu o meu perfil, mas recebeu o aviso de alguma amiga, de alguém que achou interessante, viu aí pelos rios e tá aqui querendo um pouquinho mais de conhecimento, não é isso? Então, meu nome é Cris Lucena, eu sou artesã, eu faço amigurumis inspirados na cultura nordestina, na cultura sergipana. Amigurumis são aqueles bonequinhos de crochê, né? E eu trabalho também com produção cultural, através de projetos culturais. Além disso, dou consultoria, principalmente para outras artesãs, para que elas possam fazer e realizar também projetos culturais. E faço também oficinas, dou aulas, na verdade, de crochê aplicado ao amigurumi. Então, assim, nesse universo que eu trabalho dentro da minha marca Preto Skin Arteira, certo? É através dessas atividades que venho realizando há 5 anos. Então, desde 2020, venho fazendo esse percurso, esse caminho. E agora, em 2026, estou querendo fazer que essa marca, ela se torne mais robusta, né? E por isso pensei no Chama Criativa, que é um retiro criativo onde eu vou pensar junto com vocês, né? Vocês pensam na marca de vocês e eu aqui pensando na minha, em como desenvolver uma trajetória, um mapa, né, de como chegar aos meus objetivos para mais 5 anos, certo? E hoje a temática é bem essa, vou no nosso 4º encontro de Chama Criativa. Eita, Juan! Senti só falta ontem. Ontem a Cristal estava presente. E aí agora você também que está sempre aqui com a Preto Skin Arteira. Então, assim, nesse 4º dia, nós vamos trabalhar a visão de futuro, onde eu quero chegar, né? Mas antes de começar tudo, primeiro eu quero pedir desculpas antecipadas, porque eu estou em casa, né? Então, assim, vai ter latido de cachorro, vai ter carro passando, vai ter pessoas passando talvez aqui por trás, né? Por mais que eu tenha buscado um local que eu possa, né, estar um pouco mais de privacidade, mas a vida como ela é. Então, desde já, né, peço desculpas. Outra coisa que a gente vai fazer antes de iniciar, de fato, é o nosso exercício, né, para prosperidade.
Que exercício é esse? Quem me acompanhou nesses outros dias viu que a maneira da gente exercitar a nossa prosperidade, aquela que ainda vai vir, é reconhecendo tudo bom artesanatos da Jo. Boa tarde, estamos aqui no início já. Estamos no momento que a gente vai fazer um exercício da prosperidade. Como é que a gente faz esse exercício? É reconhecendo, né, a nossa prosperidade atual, através do agradecimento, da gratidão, assim, que a gente vê do que a gente já possui. E não só questões materiais, né, mas também, assim, questões outras, emocionais, espirituais, saúde, esse tipo de coisa, certo? Então, no primeiro dia, a gente fez 3 itens para agradecer. No segundo dia, 6. No terceiro dia, 9. E hoje, adivinha quantos itens vamos fazer? 12 itens que vamos pensar para agradecer. Cris, fiz esses demais dias. Posso repetir o que eu já fiz? Gente, se Deus repetiu essas bênçãos na sua vida, não se canse de agradecer. Ele te deu saúde hoje, ele te deu um teto, ele te permitiu estar com as pessoas, né, que você gosta, que você ama no dia de hoje. De novo, e hoje são 4 dias consecutivos. Então agradeça o tanto que ele é fiel, né? Ele faz isso comigo há 40 anos, todos os dias sem falhar. Então, tenho mais é que agradecer de fato isso, né? Então, vamos lá. 12 itens de gratidão. Gente, vai demorar um pouquinho hoje. Hoje tem uma musiquinha de fundo. Oi, Elísia, tudo bom? Boa tarde. Aqui agora estamos fazendo uma lista de gratidão, onde a gente está agradecendo o que temos no dia de hoje, né? São 12 itens para listar. Fizemos 3 no primeiro dia, 6 no segundo, 9 no terceiro dia e agora no quarto, 12 itens que estamos listando, né? Para agradecer a vida, ao lar, a comida na mesa, a saúde. Então, pode pegar seu caderninho e anotar, certo? É, 12 é muita coisa, mas a gente tem que agradecer, né? A questão é tempo de fazer. Vamos lá, fazendo aí a lista, hoje com música de fundo. Tô no 10º já, viu?
pensar aqui mais 2. Pronto. Finalizei a minha lista de gratidão. E eu queria destacar um dos itens, né? Pra gente já começar esse momento do nosso dia. Eu agradeço, são muitas coisas. Eu acho que vou logo pro meu último, né? Aqui, fiz 12 itens. E eu agradeço pela fé, hoje principalmente. Por quê? Porque eu vejo que muitos dos outros elementos eu reconheço também e vejo que não foi em outra direção não tão interessante, né? Por conta da minha fé. Porque a gente agradece por tudo que Deus dá, né, de alimento, de saúde, né, eu botei até aqui contas pagas em dia. Mas às vezes as coisas não vão tão, né, arrumadinhas. E nesses momentos o que segura bastante, pelo menos para mim, é a fé. Então, ela é uma base de fato na minha vida. Então, eu agradeço a Deus por ter, né, essa oportunidade de ter fé mesmo, certo? E você, Elísia, conseguiu fazer algum? 12 é muito, né? Não sei se você assistiu os outros vídeos, mas pelo menos um, se você puder citar aí, do que você tem a agradecer hoje. Eu fico aqui na ansiedade porque tem esse tempo de delay. E aí, daqui que chega a minha voz aí, daqui que vocês, né? Saúde, saúde. Pois é, né? Porque a gente tendo saúde, o resto a gente corre atrás, gente. Fé também. Também. Bateu aí nós duas. Então, vamos continuar, né, no dia de hoje, para quem está vendo agora ou quem vai ver depois. Hoje, no 4º dia, a proposta é trabalhar a visão de futuro. Onde eu quero chegar. Se não pegou, já pegue seu caderno, já pegue sua caneta, porque vamos precisar, certo? Sonhar também é uma estratégia, então a gente vai começar com sonho. Sonhar acordada mesmo, certo? E esse sonho, ele vai ter um prazo para ser concretizado. Não é só um sonho para, se fosse, se. É um sonho para quando. E esse quando será em 5 anos. Então, pode sonhar, mas entendendo que você vai ter que tratar, né, fazer estratégias para realizá-lo em 5 anos, certo? Então, a primeira tarefa de hoje a gente vai fazer assim, como quero estar daqui a 5 anos? Como quero estar na minha vida pessoal, na minha vida profissional principalmente, né? Já que estamos tratando do nosso negócio artesanal aqui. Como eu quero estar também, assim, em questões de saúde, né? Vamos fazer esse olhar, né, em 5 linhas, tá bom? Vamos copiar em 5 linhas. Como eu quero estar daqui a 5 anos. Vamos escrever em 5 linhas, certo? 5 anos vai ser 2031, né? 2031. Em 3 de janeiro, 3 não, 4
4 de janeiro de 2031. Como você quer estar? Eu vou fazer como eu quero estar enquanto marca mesmo, enquanto Preto Skin Arteira, certo? Certo. Pronto, eu botei aqui. Vou falar aqui, compartilhar com vocês. Como eu quero estar. Daqui a 5 anos eu quero ter uma marca, né, a Preto Skin Arteira, estabilizada. Quero montar um negócio físico e também virtual. Como eu trabalho hoje? Hoje eu não tenho um espaço físico, né? Eu tinha um ateliê num apartamento, aí me mudei para casa dos meus pais, aí só fiquei com a mesinha, mudei para cá, ainda estou tentando organizar o meu espaço, tá meio dividido entre a casa, mas eu quero ter um espaço físico mesmo, um armarinho, quiçá, né? Algo que eu possa ter esse lugar que as pessoas possam ir encontrar, né, os produtos ofertados pela marca Preto Skin Arteira. Quero também ter um negócio virtual, ou seja, eu hoje faço a parte da consultoria, né, para projetos culturais e geralmente é online. Então eu quero ter algo mais robusto. Talvez dentro dos projetos culturais sim, mas aliando a outras coisas. Tipo o que eu estou fazendo agora. É como se fosse uma consultoria, mas não é necessariamente para projetos culturais. É uma consultoria de negócio, né? Quem sabe? Então, é assim que eu quero estar enquanto marca daqui em 2031. Diz aí, Elísia, o que você pensa assim, para 2031 você está dentro do seu lado, principalmente profissional, né? Como é que você gostaria de estar? Dando aula ainda, tendo um espaço próprio para dar aula, não sei. Talvez desenvolvendo outros projetos culturais, como o que você já desenvolveu. Vê aí o que o seu sonho, onde seu sonho te leva. Quer compartilhar com a gente? E eu aqui ansiosa. Gente, eu tô vindo esses dias geralmente com um item artesanal, né? Hoje eu vim com esse lacinho. Foi uma das minhas alunas de crochê que me deu. Ela também faz laços. Olha, ela diz que as aulas com as idosas. Olha, é bem importante assim esse seu trabalho, porque vendo de mais perto, né, esse espaço que você ocupa lá, né, na igreja, dando essa atenção para essas pessoas, realizando sonhos que às vezes a gente conversando com as idosas, né, muitos projetos artesanais. Às vezes a gente conversando com as idosas, elas só tiveram a oportunidade de aprender uma prática artesanal em idade bem avançada, porque passou a vida toda trabalhando, né, tentando conseguir se manter sua família de outras formas e apaixonada pelo artesanato, né, pelo
só conseguiu aprender depois de muito tempo. E pessoas como Elísia, né, tem essa habilidade já de ensinar essa prática, né, se incentiva muito. Crochê, né? Crochê, assim, trabalhando principalmente com crochê. Então, vai ser a cliente do meu armarinho, você. Então, assim, identificando onde a gente quer chegar em 2031, vamos pensar agora, né, anotar aí, que tipo de artesã eu quero ser. No sentido de que, assim, eu quero ter uma amplitude no meu negócio, assim, tornar o meu negócio grande, uma artesã que realmente vá mais para o lado do empreender, ou eu quero ter realmente aquela segurança financeira, né, que me faça, de fato, estar na produção, né? Porque quando a gente tem essa questão do empreender, em muitos momentos a parte da produção é deixada um pouquinho mais para trás, para a gente ver a questão do negócio em si. Aí depois que dá um fôlego o negócio em si, a gente vai para a parte da produção manual. Mas se a gente pensa em algo a larga escala, né, uma coisa mais ampla, a gente vai entender que nossa produção ela vai ser, quanto mais amplia, mais a gente vai terceirizando algumas coisas e a nossa produção vai ficando Francisca de verdade. Eita, eu senti firmeza. Boa tarde, Francisca. A gente está aqui sonhando, né, com os nossos 5 anos à frente. Já pensamos em questão de como quer ser enquanto negócio daqui a 5 anos e agora a gente está querendo pensar enquanto artesão, que eu quero ser aquela artesã mais empreendedora ou aquela artesã mais para produção. É nesse sentido, certo? Então, eu vou colocar aqui, né? Só basta dizer assim, em até 5 linhas, coloca aí qual tipo de artesã você quer ser. Bom, botei aqui. Eu quero ser uma artesã mais pro lado do empreendedorismo. Daqui a 5 anos, eu quero que minhas peças, como eu já faço, né, em coleção, elas sejam aquelas peças que têm aquele valor pela coleção mesmo, né? As encomendas que eu receber, eu não quero viver de encomenda, é isso. Não quero viver de encomenda, eu quero viver, quero ser aquela artesã que eu faça coleções e as pessoas reconheçam o valor da minha coleção, né? E compre como fosse um item mesmo de colecionador. E se eu for fazer encomendas, como hoje eu faço, que eu faço encomendas individuais no sentido assim, encomendas que personalizadas, né? Se eu for fazer essas encomendas daqui a 5 anos, que sejam para pessoas que eu goste, assim. Oi, Cristal, boa tarde. Oi, Biju, tudo bom? Sejam bem-vindas. Olha, hoje tá entrando galerinha. Então, só para fazer uma retrospectiva bem rapidinho, boa tarde. A gente está falando hoje sobre os 5 anos, né? Visão de futuro, onde quero chegar.
Já falamos como gostaríamos de estar na parte do negócio, né? Negócio artesanal daqui a 5 anos. E também sobre que tipo de artesã a gente quer ser daqui a 5 anos. E agora a gente está fazendo esse feedback, certo? Oi, Tauan. Caiu, não foi aquela hora? Então, aí eu estou dizendo que eu quero ser uma artesã mais pro lado do empreendedorismo, né? E que minhas peças, elas sejam peças para colecionador. E que se eu for fazer por encomenda, que seja para pessoas especiais, entendeu? Tipo assim, às vezes mais um presente do que necessariamente pelo valor financeiro mesmo, certo? É essa artesã que eu quero ser. Vocês aí querem dar um feedback? Eu convoco até a Elísia, que estava aqui desde o início, né? Ela já está nesse ritmo de escrita. Mas as outras meninas que entraram também, Tauan também querendo colocar que tipo de artesão você quer ser daqui a 5 anos? Aquele lá mais empreendedor ou aquela mais da produção mesmo, de fato? Hoje temos uma musiquinha ao fundo. Não sei se vocês estão ouvindo. Artesã empreendedora, Cristal, não é isso? Então, aí há um caminho a ser traçado, uma estratégia a ser traçada para daqui a 5 anos, tem prazo, viu? A gente ter empreendedora, é isso mesmo. Vamos embora. Vamos traçar essa estratégia para daqui a 5 anos a gente estar de fato se vendo como artesã empreendedora e fazendo, né, acontecendo o nosso negócio artesanal. Bom, uma outra pergunta que aí eu vou pedir novamente que vocês escrevam aí eu quero apenas vender as minhas peças, no caso, né? Ou quero deixar um legado? No sentido de que o seu trabalho, além daquela questão de ter a renda, né? O seu trabalho, além daquela questão do vender, o seu trabalho que vai modificar de alguma maneira a sua realidade e a realidade do próximo, da sua comunidade. Vou colocar um exemplo lindo que a gente estava falando no início. A Elísia, ela ela dá aulas a idosas, né? Ela fez um projeto cultural onde, além da aula de crochê, ela fez uma escutativa, teve uma escutativa da história dessas idosas. A gente colocou em um painel onde essas idosas puderam, além de ter aquele momento de aprendizado do crochê, de escuta também, que compartilharam com a gente suas vivências. E quando viram lá, ficaram todas orgulhosas, tirando foto. Isso foi algo além do crochê em si, além daquela prática, né, de ensinar o crochê. Então, a Tauan já colocou aqui, deixar um legado, uma história. Então, a gente precisa pensar assim, o que é que o meu negócio, né, artesanal pode impactar na minha realidade, não só como artesã, empreendedora, mas na minha realidade enquanto comunidade, né? Então, vamos pensar nisso e escrever em 5 linhas como a gente pode desenvolver alguma coisa dentro do nosso negócio, né? Que
faça algum tipo de impacto à nossa realidade comunitária, certo? Em 5 linhas vamos escrever. Pensando assim, daqui a 5 anos, certo? Não só hoje, se hoje você já fizer, como a Elísia, mas daqui a 5 anos o que pode ainda mais ser feito. Vai passar um pouquinho dos 5 aqui. Pronto, fiz em 6 linhas aqui. Vou compartilhar com vocês, certo? Vocês aí conseguiram fazer? Então, como é que eu posso, qual seria o meu legado, né? Enquanto marca artesanal, enquanto Pretusquim Arteira. Então, eu pretendo, nesses 5 anos, né? De hoje, 4 de janeiro de 2026, até 4 de janeiro de 2031, eu pretendo ajudar mulheres a alavancar suas vidas financeiras, dando liberdade, né, financeira. E também promover um maior autoconhecimento ao povo sergipano, e assim, através da história, né? Isso tudo dentro da minha marca artesanal, certo? Então, eu pretendo desenvolver isso. E vocês conseguiram fazer em 5 linhas? Essa parece uma perguntinha mais difícil, né? Acho que de todas as outras, essa é a mais difícil. Mas também não é complicada, não. É só porque quando a gente para de olhar para si, para olhar para o outro, às vezes esse exercício é mais difícil mesmo. E aí, alguém quer compartilhar como o seu negócio artesanal pode deixar um legado, né? Oi, Dilma, boa tarde, seja bem-vinda. Estamos aqui trabalhando sobre a visão de futuro, onde eu quero chegar. Já exercitamos, né? O que a gente quer ser daqui a 5 anos, foi uma pergunta que respondemos. Já respondemos que tipo de artesã que eu quero ser, né? Se empreendedora, ou aquela mais voltada para a produção de peças, né? Do artesanato. E agora a gente está pensando e refletindo se a gente só quer vender ou quer deixar um legado. E se quer deixar esse legado, qual seria esse legado para a nossa comunidade, assim, para a realidade que você vive, certo?
Eita, acho que essa é mais difícil. Então, vou deixar vocês refletindo um pouco mais, certo? Sobre essa pergunta. E aí, vamos passar por um outro ponto do dia de hoje. Então, assim, se a gente está pensando daqui a 5 anos em fazer esse sonho, né? Virar realidade, traçar uma estratégia para isso, a gente vai ter que entender. Aqui. Chegou. Cristal diz: é justamente o que eu penso, levar as artesãs à conscientização do valor enquanto artesãs e a liberdade financeira, levando o conhecimento de vendas no digital. Eita, essa é uma missão super necessária, porque realmente nesse mundo onde a IA está dominando, a gente está tendo muito essa questão do digital, tanto quanto mais o presencial. As artesãs terem esse conhecimento de como levar o seu produto através do meio digital também é essencial, mulher. Olha, seu projeto de negócio artesanal é essencial para a gente, viu? Não tenha dúvidas. E Tauan fala: eu quero ensinar os itãs dos orixás, mostrando os amigurumis, os itãs mesmo, né? Então, trazer para a gente, né, para um conhecimento mais amplo sobre essa religiosidade afrodescendente também é super importante. Acredito que o seu trabalho, o seu negócio artesanal pode desenvolver na gente, enquanto sociedade, aquela quebra de preconceitos, né? Onde a gente vai... Olha, me arrepiei toda agora. Sem brincadeira, porque não dá pra ver. Mas, caramba! Mas aquela questão mesmo da gente ter respeito pela crença do outro. E assim, seu negócio artesanal, trabalhando isso como legado, pense em quantas vidas, de fato, né, em quantos lugares sagrados, né, podem ser preservados. E a gente fala de vida tanto física, porque hoje quanta gente, pela intolerância religiosa, né, faz barbaridades, né, quanto a vida espiritual, porque quando se destrói um espaço sagrado, como às vezes a gente vê noticiando nos jornais, não está destruindo ali uma imagem apenas, está destruindo por dentro, não que destrua a crença, né? Mas está destruindo dói na pessoa, né? Dói fisicamente até na pessoa ver aquele espaço onde ela tem como sagrado destruído por outra pessoa totalmente intolerante. Então, sim, verdade, né? É isso, eu vejo muito seu trabalho nesse sentido de legado, entendeu? De trazer às pessoas a conscientização, o respeito e a tolerância que tanta gente precisa hoje. Então, assim, gente, o fato de vocês existirem, né? Falou tudo. O fato de vocês existirem já pode mudar o mundo um pouquinho. Vocês estão recebendo essa carga, né? Esse peso, né, de responsabilidade, mas não é um peso que te deixa exausta. É um peso que você coloca nas costas e quase não sente. Fica leve. Porque você, não sei explicar, é algo espiritual até, né? É um peso que você compartilha com a comunidade, entendeu? E isso fica leve. Quando você vê o benefício que só o fato de você existir, só o fato da sua marca existir, pode trazer ao mundo, né? É nesse sentido. Então,
o artesanato, ele vai acabar se tornando o seu projeto de vida também. Não é que todo o resto você feche os olhos e não faça, mas que dentro do seu cotidiano, dentro da sua vida, no dia a dia, você vai parar 10 minutinhos que seja para pensar o seu negócio artesanal. Porque você tem o que realizar, você tem que botar aquelas estratégias, né, aquelas ações estratégicas em ação para daqui a 5 anos ter como realizar ou realizadas ou em processo de realização, certo? O papel da comunidade, das redes e parcerias. Gente, eu falei isso numa live que eu fiz no ano passado, né? Que foi até o que provocou essa chama criativa. Tudo bem, Martinha? Bem-vinda. Vou continuar aqui, mas fique super à vontade para participar. Mas pela questão da hora, eu não vou repetir tudo que eu disse. Você pode rever com mais detalhes depois, mas fica aí que ainda tem umas dicas legais, certo? Então, assim, por mais que a gente faça o artesanato muitas vezes solo, né? Na nossa cadeira, no nosso espaço, no nosso ateliê, não estamos sozinhas nisso. Não podemos ser sozinhas, porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Então, a gente tem sempre que ver a questão das parcerias, sabe? Poxa, fulana ali, o negócio dela, o artesanato dela, a maneira como ela está desenvolvendo, né, atividades, ações, projetos. Super conversa, pode ser até fora do artesanato, né? Um outro ramo de negócio. Super conversa com o meu. Então, eu quero ver como é que eu me aproximo, como é que eu chego, como é que a gente faz uma parceria, uma collab, né? O que a gente pode desenvolver? Vou dar um exemplo prático, que eu ainda não consegui, mas eu vou colocar nas minhas ações estratégicas. Eu conheci a marca Euroroma há um ano atrás e me apaixonei, porque a maneira como eles produzem fios, né, ecologicamente corretos, com a questão de diminuição, mais de 50% do uso da água, a preocupação que eles têm com o planeta. Então, isso tudo começou a despertar em mim uma consciência ambiental que eu já tinha, mas era aquela coisa assim, vou fazer aqui na minha casa, a minha parte, o que dá. Mas eu vi uma exposição que eles montaram, né, sobre os problemas ambientais e como eles estão agindo para minimizar esses problemas. Então, assim, começou a incutir em mim que o meu artesanato pode ser um meio de ativar essa consciência ambiental nas pessoas. E aí, eu tô querendo muito, já comecei, minha última coleção foi praticamente toda, só alguns detalhes que não, mas praticamente foram com as linhas ecologicamente corretas da Euroroma, entendeu? Assim, eu tô falando o nome da marca porque eu me apaixonei por ela, né? E é uma parceria que eu comecei uma conversa, mas eu não desenvolvi, até por minha culpa mesmo, assumo. Mas que eu vou colocar aqui nas minhas estratégias, como desenvolver uma parceria com a Euroroma, porque ela conversa, ela fala o discurso dela, o que eu quero fazer. Então, eu vou me alinhar, entendeu? Cristal está dizendo aqui, ó, se desprender de individualidade e concorrência. Vixe, com certeza. Para entender que precisamos ver o outro como parceiros e trabalhar isso. Rapaz, Cristal, você disse tudo, velho.
Essa palavrinha concorrência, ela é uma palavra assim que utilizada da forma que a gente está utilizando enquanto artesã não é legal. Porque muitas vezes um artesã vê a outra como concorrente, né? Como a pessoa que vai tirar o seu cliente. E isso causa muita intriga. É essa coisa da individualidade, né? Como o nosso trabalho é muito individual, às vezes a gente não consegue enxergar o outro, que pode ser parceiro nosso. Então, a gente coloca esse lado da concorrência para o negativo. Quando é uma concorrência que a gente vê que cresce junto, né? Vê, olha, o fulano tá fazendo assim, caramba, será que dá certo com a minha marca? Vou fazer. Então, aquela concorrência fez o quê? Te ajudou a crescer. Mas quando é uma concorrência onde você quer colocar o pé na frente do outro, o outro cair, aí não rola, né? Aí não dá certo mesmo. E é desprender disso. Gente, olha, já se encerrando, já indo para os finalmente. Antes do dever de casa, vou colocar aqui a palavrinha de palavra-chave, né? Quero lembrar que são 6 dias aqui de lives, né? 6 dias online, a gente tratando sobre a nossa chama interior, né? Essa chama criativa que a gente está precisando. Mas vamos ter presencialmente a vivência, que vai ser tão bom quanto, ou mais, né? Porque vamos estar assim, mais próximos. Então, vai ter um momento de escalda-pés, vai ter um momento de meditação guiada, vai ter um momento de massagem, né? E um momento de roda de conversa, onde a gente vai estar trocando, né? Tudo que a gente vivenciou esses 6 dias, a gente vai estar nessa troca, no dia 7 de janeiro agora, né? Às 15 horas, na Casa Trama, a gente vai estar juntinhas. O que é que acontece? Essa vivência tem um valor de R$25, né? Para quem for. Mas está tendo essa premiação, que quem assistiu desde o primeiro dia já fica aí ligadinho. Se você assistir todas as lives, né? E anotar nos comentários a palavra-chave, que a de hoje é prosperidade. A palavra-chave de hoje é prosperidade. Então, se você anotar no comentário do Instagram, quando eu lançar essa live, a palavra prosperidade, você vai concorrer a 2 vagas gratuitas para vivência do dia 7, que é já, né? Já estamos no domingo, vai ser na quinta-feira. Então, quando eu terminar, vai lá, já coloca a palavra no comentário e aí vocês concorrem a essa vaga. Agora sim, assistam todas as lives. Eu vou estar dizendo na live a palavra-chave, então vocês colocam nos comentários, certo? E agora dever de casa, né? Dever de casa. Esse é um dever gostoso. Vai ser um dever gostoso. Vocês vão escrever, né? Após esse momento nosso, um dia da sua vida daqui a 5 anos. Pronto. Pode escolher até o dia 4 de janeiro de 2031. Imagine na sua cabeça onde você vai estar, com quem você vai estar, o que você vai estar fazendo. Comece assim, acordei X horas e aí desenvolva o seu dia daqui a 5 anos. Claro que nesse dia, imagine o seu trabalho artesanal, né? O que é que você vai estar nesse dia 4 de janeiro
fazendo, né, dentro do seu trabalho artesanal. Nem que seja viajando. Estou de férias do meu trabalho, tirei esses dias para as férias, né? Mas assim, o que é que seu trabalho artesanal proporcionou para você estar onde você quer estar, né? Imagine esse dia 4 de janeiro de 2031, e anote no papel, tá bom? Então, assim, é isso, gente. Vocês gostariam de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Hoje a gente teve mais gente na live. Geralmente as pessoas estão assistindo depois. Eu acho que esse horário de 3 horas da tarde, talvez para vocês não fique muito bom, né? Para mim é o melhor horário, na verdade. Então, assim, eu já vou me despedindo, certo? Hoje. Um cheiro para vocês. Já estou ansiosa para o dia 7, se puderem participar, certo? Se você quiser garantir a sua vaga, pode garantir. Caso você ganhe no sorteio, não tem problema, eu devolvo o dinheiro, tá bom? Que não seja pelo dinheiro. Mas é isso, um cheiro então, até mais.